que você faria se você soubesse que Jesus Cristo voltaria hoje? Qual seria a sua reação se você tivesse essa informação? Hoje nós vamos falar do livro de Mateus, capítulo 24, mas nós vamos começar no verso 36. É bom que nós prestamos atenção no que esse texto quer nos dizer, porque ele está servindo tanto para mim quanto vai servir para você. Então ele diz assim: quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que à hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem meu Senhor carrega os demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz é o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e beber como os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, esse capítulo 24 e também o 25, eles são 2 parábolas, mas o sentido é o mesmo. Ninguém sabe quando Jesus Cristo voltará. Mas nós sabemos que tem muita coisa ainda para acontecer. Então dificilmente Jesus Cristo voltaria hoje. Mas individualmente ninguém sabe. Nós não sabemos como nós estaríamos no dia de amanhã. Então esse alerta que esse capítulo 24, seguindo aqui o verso 36 dá, esse texto ele se refere à nossa vida e à sua vida perante Deus. Então aqui o primeiro verso aqui já diz: quanto o dia e a hora ninguém sabe. Então esse é um alerta para que nós possamos estar preparados a todo momento. Seguindo aqui com o texto, ele fala nos dias de Noé. Quando Deus avisou Noé sobre o dilúvio, Noé avisou o povo, Noé alertou. A arca demorou por tempo de 100 anos para ser concluída. Mas mesmo assim foi avisado o povo. E o povo simplesmente não deu atenção naquilo que Noé estava falando. E assim acontece com nós nos dias de hoje. Muitas das vezes nós achamos que a nossa vida é cristã
ela está a ser baseada somente porque eu estou indo na igreja todos os domingos ou todos os dias. Mas não é só nisso que se conclui uma vida cristã. A vida cristã é uma vida de obediência a Deus. Então, a todo momento eu tenho que estar com uma intenção de obedecer a Deus, de me declarar a Ele, de me arrepender dos meus pecados, de declarar a minha crença em Jesus Cristo. A salvação é a minha crença em Jesus Cristo. Então, a todo momento, mesmo eu sabendo que eu estou num corpo de pecado e que qualquer momento eu posso cair em pecado, mas eu tenho que estar diariamente tendo uma intimidade com Deus, tentando se aproximar a Ele. O livro de Provérbios é um livro muito interessante para que nós possamos ler, pois ele dá ênfase na sabedoria de Deus, no seu entendimento. Isso são ferramentas que nos fazem se aproximar dele. Então, voltando aqui para o texto, diz assim no verso 42, pois vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isso, se o dono da casa soubesse a que hora à noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então vamos supor que, uma hipótese, que Deus nos avisa, daqui 20 anos Cristo voltará. Então eu tenho certeza que esses 20 anos para frente, nós adoraria a Deus de uma forma que nós não estaria fazendo nos dias passados. Nós buscaria a Deus nesses 20 anos com toda a ênfase, com todo fervor, com todo desejo, porque nós estamos sabendo o dia que Cristo vai voltar. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Então, meus irmãos, esse relato eu trago para a minha vida, porque eu também preciso estar preparado. Eu preciso meditar aqui na palavra de Deus, eu preciso estar lendo ela constantemente. É ela que vai me direcionar o caminho para Deus. É ela que vai me trazer relatos onde eu posso basear, eu posso afirmar os meus pés nela. Então, eu meditando aqui na Escritura, meditando no que a Bíblia quer nos dizer, é assim que eu vou caminhar, tendo a certeza que é desse jeito que Deus quer que nós caminhamos e temos uma vida digna de um cristão. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimentos no tempo devido? Feliz é o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então aqui diz que feliz é aquele servo que quando Cristo voltar, encontrar ele fazendo o que é correto, cumprindo as obediências, cumprindo as ordenanças de Deus, seus mandamentos, falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, voltando lá atrás do que eu falei, a nossa vida cristã, ela não se concretiza somente indo na igreja, mas é importante que nós vamos à igreja e assim ajudamos. Da mesma forma que nós vamos crescendo na vida cristã, nós ajudamos aqueles que estão ficando para trás. Mas não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou salvo. Isso é que é bom que nós refletimos sobre isso. E a Bíblia nos traz a resposta. Então devemos estar em constante vigilância naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que agrada a Deus. Eu peço a vocês que depois leiam o capítulo todo, Mateus 24, e também o capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens, que são 10 virgens, 5 se preparam para as bodas e 5 seguem uma vida sem entendimento, sem se preocupar. É mais ou menos o mesmo relato aqui do capítulo 24.
Então, reafirmando a palavra de Deus na nossa vida. Vamos andar, vamos ter esse propósito, eu e você. Vamos ter esse propósito de andar, de a partir de hoje, nós começar a ter uma vida mais justa diante de Deus. Que quando nós perceber que o pecado quer nos tomar, que o pecado quer nos assolar, para que nós se distanciemos dele, possamos clamar a Deus, possamos clamar no sangue de Jesus Cristo, possamos orar mais, jejuar, fazer de tudo para que nós possamos estar sempre diante de Deus do jeito que Ele quer, seguindo as suas ordenanças, seguindo o que Ele tem deixado para nós nas Sagradas Escrituras, falando de Jesus Cristo, falando do seu Evangelho. Eu tenho certeza que quando Cristo voltar e nos achar nesse caminho, Ele vai falar naquele dia: vocês eu conheço. E infelizmente vai ter aqueles que Ele vai falar: eu não conheço vocês, então se aparta de mim. Então que possamos refletir sobre isso. Espero que vocês entenderam esse conteúdo que eu quero trazer para vocês, que é muito importante. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho visto que muitos dos que estão assistindo os meus vídeos não é inscrito, então peço a você que inscreva no canal, que compartilhe para que outras pessoas também possam se interessar numa vida cristã, né? Servindo a Deus. Então deixa o like, deixa o seu comentário, a sua sugestão, que isso é muito importante. Até o próximo vídeo, fique com Deus.